Então, neste exemplo, diz o seguinte: dada a treliça abaixo, obtenha os esforços internos em cada barra. Então, primeiro, o que vamos procurar fazer? Realizar a obtenção das reações desta treliça. Então, temos que determinar o valor de Rx e Ry, um vínculo de segunda ordem, e a reação Sx, que corresponde a um vínculo de primeira ordem. Ajustamos a identificação destas forças na treliça e realizamos o diagrama do corpo livre. Temos Sx, Rx e Ry. Realizamos a somatória das forças em x igual a 0. Então, temos menos Sx, mais 20 e mais Rx. Somatório das forças em y igual a 0. Temos Ry mais 40, menos o valor 30 e menos o valor 100. Então, Ry, vamos obter o valor de 90 toneladas força. Realizamos a somatória dos momentos em relação ao ponto R. Temos o maior número de variáveis. No sentido anti-horário, adotamos como valor positivo e temos o valor 40 vezes 4, mais Sx vezes esta distância, que é o valor 3, menos 100 vezes o valor 2, que corresponde aqui à metade, e menos 20 vezes o valor 3. Com isso, vamos ter o valor correspondente de Sx. Então, o valor de Sx será o valor de 33,3 toneladas força. Bom, se temos esse valor de Sx, substituímos aqui nesta primeira equação, vamos ter que o valor de Sx será 33,3. Ao substituir, vamos ter mais 20 mais Rx. Então, temos que Rx corresponde a 13,3. Ou seja, realizamos o equilíbrio de toda esta estrutura. A partir disso, vamos fazer o equilíbrio de cada um dos nós. E ao realizar este equilíbrio de cada um dos nós, indiretamente, vamos ter o valor da barra, ou seja, vamos ter os esforços internos que vão agir em cada uma das barras. Para equilibrar o nó, temos que escolher um nó que não temos mais de duas variáveis e pelo menos vamos ter um valor de um carregamento. Então, podemos escolher aqui o nó A. Ao escolhermos este nó A, quais as forças que agem neste nó? Bom, vamos ter a força Ry e Rx, esta carga concentrada de 30 toneladas força, e temos a força FAB, que é vinculada desta barra, e a força FAD, que é vinculada desta outra barra. Então, temos duas variáveis, FAD e FAB. Em um primeiro momento, vamos ter que estabelecer o equilíbrio deste nó. Adotamos as forças saindo do nó. O que significa? Se confirmar esse sentido que estamos arbitrando, significa que a barra FAD está submetida à tração e a barra também FAB está submetida à tração. Ou seja, quando as forças estão saindo do nó, significa que a barra, no caso, está submetida à tração. A barra está puxando o nó. Então, vamos ter que determinar o ângulo formado entre FAD em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Por quê? Porque precisamos das componentes deste FAD. Porque vamos realizar o somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Ou seja, o equilíbrio da partícula. Então, precisamos das suas componentes. Então, precisamos encontrar este ângulo. Então, o ângulo formado deste triângulo. Então, este ângulo podemos caracterizar como sendo o ângulo φ. Bom, sabemos que neste triângulo temos uma altura 3 e uma base aqui na metade corresponde ao valor 2. Temos que determinar o ângulo. Por Pitágoras, podemos encontrar o valor da hipotenusa. Então, a partir destas informações, temos que o cosseno de φ
corresponde ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, temos que o valor do cosseno e o seno do ângulo vai corresponder ao cateto oposto, que é o valor 3, pela hipotenusa. Com estas informações, vamos ter que decompor FAD em FADY e FADX. A partir do ângulo φ, a gente consegue determinar as componentes. Então, cosseno de φ corresponde a FADX por FAD. Da mesma maneira, temos que FADX será FAD vezes 0,56, corresponde ao cosseno de φ. O seno de φ, temos que FADY divididos por FAD, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Bom, deixamos estas informações das componentes em função de FAD. A partir do momento que temos as componentes, podemos caracterizar, representar estas componentes da mesma forma que representamos aqui, mas com a decomposição desta força FAD. Então, vamos ter o FADY e o FADX. Deixamos desta maneira, ou seja, vamos caracterizar de forma que arbitramos inicialmente. Bom, estas informações deixamos aqui em marrom, ou seja, são informações que estão arbitradas, tá? Que a gente não sabe o sentido correto. A partir do momento que temos estas informações, realizamos a somatória das forças em X. Então, ao equilibrar essa partícula, vamos ter somatório das forças em X, todas essas forças aqui, 3,3 mais FAB mais FAD vezes 0,56. Ou seja, já deixamos o FADX em função de FAD. Ou seja, FADX corresponde ao FAD vezes 0,56. Com estas informações, então, temos este valor de FAX, de a somatória das forças em X, realizamos a somatória das forças em Y, da mesma maneira. Então, vamos ter o FADY, que é o FAD vezes 0,83, FAD em função de FADY em função de FAD, menos 30 e mais 90. Ou seja, o sentido que estamos arbitrando aqui é independente do equilíbrio da partícula. Aqui a gente adota um determinado sentido. Então, para cima o valor positivo, independente se está entrando ou saindo do nó a força. Então, FAD corresponde a menos 72. Então, esse valor de menos 72 significa o quê? Que a barra está submetida à compressão. Então, substituímos esses valores. Ao substituir este valor de FAD aqui nesta equação de cima, vamos ter que FAB corresponde a 27. O valor é positivo, confirmou, trata-se de tração. Temos também, podemos substituir este FAD nestas equações para ter as suas componentes. Então, temos FADX e o FADY. Basta multiplicar a FAD pelo valor por esse coeficiente e o FAD também por este outro coeficiente, vamos ter FADX e FADY. A partir do momento que temos estes valores, podemos representar novamente os valores corretos, vão ficar caracterizados desta maneira. Então, as componentes, se a força está entrando no nó, as componentes também vão entrar no nó. A força FAB confirmou que está saindo do nó, então é uma força de tração. Então, estas informações daqui são as informações corretas. E a partir destas informações corretas, a gente pode transferir estas intensidades das forças para o próximo nó. Então, aqui já temos a obtenção dos esforços internos na barra FAB e na barra FAD. Então, vamos para o ponto B para descobrir
a intensidade da força FBD e também da força FBC. Então, da mesma maneira, para o ponto B, as forças que temos neste ponto B é a força de 40 toneladas-força. Queremos descobrir FBC e FBD. A força FAB, já descobrimos, está saindo do nó. Então, se está saindo do nó, também vamos representar ela saindo do nó B. Ação e reação. A partir disso, realizamos o quê? A obtenção das componentes. Então, podemos decompor FBD, sabemos também o ângulo é o mesmo, então este ângulo φ vai ser exatamente este ângulo. Então, temos as mesmas informações do cosseno de φ e do seno de φ. Então, da mesma maneira, vamos ter as informações de FBdx em função de FBD e o seno de φ da mesma maneira. Corresponde ao cateto oposto pela hipotenusa. Então, temos as informações de FBdy. Realizamos essa decomposição. Então, na decomposição, também o sentido, vamos arbitrar saindo do nó. E as componentes também arbitramos saindo do nó. O FBC já está caracterizado em uma direção, então não é necessário estabelecer a decomposição. Somente a decomposição de FBD. Então, da mesma maneira, realizamos a somatória das forças em X. Temos FBdx com valor negativo e menos 27 com valor negativo, ou seja, realizamos a somatória arbitrando o sentido positivo da esquerda para a direita. Então, FBD corresponde a menos 48. Tá? Então, significa o quê? Que a barra FBD está submetida à compressão. Realizamos a somatória das forças em Y. Então, aqui dá para determinar que FBC corresponde ao valor 0. Não temos intensidade, não temos força, esforço interno desta barra FBC. Com estas informações, podemos substituir também para termos as componentes FBdx e FBdy. As informações corretas no nó B, o valor FBD deu negativo, significa que está entrando no nó. As componentes também vão entrar no nó, FBdy e o FBdx. O valor 27 já tínhamos a sua informação correta, então o ponto B, as informações corretas são estas daqui. A partir disso, vamos analisar o nó C. Então, o nó C, não temos força da barra FBC, então o valor 0. E para equilibrar o nó C, verificamos o quê? Que a força que está agindo é uma força de reação, SCX. Temos a força FCD saindo do nó, então significa o quê? Para ter este equilíbrio, obrigatoriamente, vamos ter que ter FCD entrando no nó. Então, é uma força de compressão. Se a barra empurra o nó também vai empurrar a barra. A partir dessas informações, temos os esforços de tração em compressão de todas as barras da treliça. Então, essa barra FAB está submetida à tração. 72, o quê? Compressão. Deu um valor negativo, mas a informação física trata-se de compressão. Então, temos compressão nestas 3 barras, tração nesta barra inferior e nesta barra FBC não temos solicitação. O que é importante? Para obter as informações das barras, equilibramos cada um dos nós. E neste equilíbrio, arbitramos as forças saindo do nó. Realizamos a decomposição. A partir da decomposição, somatório das forças em X, somatório das forças em Y, porque trata-se de uma partícula. Verificamos. Então, arbitramos, depois estabelecemos a verificação. A verificação estabeleceu que o valor é negativo, então é o oposto daquilo que arbitramos. Temos o valor correto. A partir deste valor correto, podemos transferir para
para o próximo nó.